Ao longo desse módulo, nós estamos entendendo um pouco mais sobre engajamento, qual a relação do engajamento com a experiência do colaborador, com a teoria do estado de flow, com o processo de vida profissional dentro da empresa, os momentos, essa continuidade da experiência do colaborador. E eu gostaria, nessa última aula desse módulo, tratar um pouco com vocês sobre algumas armadilhas em relação ao engajamento, produtividade, alguns pontos que nós precisamos estar em alerta para que nós não tratemos o engajamento como outras experiências que nós temos no trabalho e que não são exatamente engajamento. Então, eu gostaria de dividir essa aula em 2 momentos menores. Um deles eu quero tratar o engajamento versus workaholismo, né? O que é engajamento, produtividade? Será que você está engajado ou você é um workaholic? E depois tratar o engajamento em oposição ao burnout ou até outros transtornos mentais e emocionais causados dentro do ambiente de trabalho, mas mais especificamente o burnout. Então, eu gostaria de ir para esse caminho com vocês nessa última aula, que é um ponto de atenção que vale a pena nós discutirmos. Então, nós vamos iniciar pensando sobre a diferença entre engajamento e workaholismo. Já ouviu falar sobre isso? Por que eu considerei trabalhar esses 2 termos? Porque externamente o engajamento no trabalho e o workaholismo se manifestam de maneira muito semelhantes, né? Então, como que nós identificamos alguém engajado? Ele tem dedicação, ele tem vigor e concentração. E um workaholic também tem dedicação intensa, longas horas de trabalho, muito vigor e às vezes também muita concentração. Na verdade, eles se parecem, exteriormente se parecem bastante, mas interiormente são 2 coisas diferentes, são fenômenos distintos e que, mais do que fenômenos distintos, eles têm implicações opostas para a saúde mental, para o desempenho sustentável desse colaborador e para a vida de trabalho desse colaborador, desse funcionário, desse profissional. Então é muito importante nós separarmos o que é performance, o que é engajamento de uma rotina saturada de trabalho e até um workaholismo, como nós estamos tratando aqui. Então vamos pensar um pouco acerca do que se assemelha e do que se diferenciam esses 2 termos. Então vamos começar definindo conceitos. O que é engajamento e o que é workaholismo? Nós já falamos bastante sobre engajamento nesse módulo, vou só buscar aqui rapidamente um resumo do que nós já tratamos para que a gente possa contrapor com os conceitos de workaholic ou workaholismo. Segundo Vilmar Schauffele, sempre uso Vilmar, né? No livro de 2002 a respeito de engajamento no trabalho, ele diz que engajamento é um estado psicológico positivo, motivacional relacionado ao trabalho, caracterizado por 3 dimensões: vigor, dedicação e concentração ou absorção. Os colaboradores engajados demonstram energia, propósito e conexão emocional com as suas atividades. O vigor seria, então, alto nível de envolvimento, de energia e resiliência mental, dedicação, envolvimento significativo e um sentimento de orgulho em relação ao seu trabalho, e a absorção ou concentração, né? Essa concentração total, prazer no trabalho, associando-se àquele engajamento específico do estado de flow que nós já tratamos aqui, né, a respeito do texto da teoria do Mihaly Csikszentmihalyi. E o workaholismo? O que seria o workaholismo? A palavra workaholic, né,
aquele que é viciado em trabalho ou trabalho compulsivo, pessoa que trabalha incessantemente, 24 horas por dia, 7 dias na semana e está feliz só se estiver trabalhando. Esse termo foi cunhado por Otis em 1971, não é um termo novo, então os workaholics não nasceram no século 21, ou workaholismo não é um termo atual. Ele refere-se então a um comportamento compulsivo e disfuncional em relação ao trabalho, marcado por uma necessidade interna de trabalhar excessivamente mesmo sem prazer no trabalho. Tem um livro do Schauffele com 2 outros autores, Thares e Bakker, de 2006, que eles também tratam do workaholismo, e eles dizem que há 2 componentes principais no workaholismo. Primeiro, o trabalho excessivo, né? Então, esse desejo, esse número elevado de horas trabalhadas, então faz hora extras, tem 2, 3, 4 trabalhos, então esse excesso de horas trabalhadas por dia, de dias por semana, e também um trabalho compulsivo, que é um impulso interno incontrolável de trabalhar. Então tá em casa, né? A pessoa tá em casa, é seu dia de folga. E aí ele começa, peraí, deixa eu estudar um pouco como é que é aquele processo. Vai lá, entra no computador, login e senha da empresa e vai fazer alguma coisa. Não, mas eu só estou tentando entender o processo. Então não consegue ficar sem trabalhar. Percebam que parece muito parecido, né? Engajamento, a pessoa que está engajada a ponto de nem ver a hora passar, né? Lá no estado de flow, e o workaholismo, em que a pessoa não quer parar de trabalhar, que ela gasta horas e horas do seu dia trabalhando, e aí eu uso a palavra gasta mesmo e não investe, gasta horas e horas trabalhando e tem esse impulso de ter que trabalhar todos os dias da semana, todas as horas, máximo de horas por dia. Tem pessoas que dormem 2, 3 horas por noite porque tem que trabalhar muito e cada vez sempre mais. Então, apesar de parecer, né, os 2 termos se parecerem muito no aspecto externo, eu gostaria de trazer aqui um material construído a muitas mãos, né, organizado por Baker em 2008, em que ele vai trazer uma diferenciação, né, as diferenças fundamentais entre engajamento no trabalho e workaholismo. Isso aqui já vai servir para você dar uma olhada se você está engajado ou você é um workaholic, né, e tem que se cuidar para não entrar em exaustão. Então, eles estabelecem alguns critérios, então são 5 critérios que nós devemos observar e como esse critério se dá para alguém que está engajado no trabalho e como esse critério se dá para alguém que é um workaholic. Então gostaria de trazer aqui para vocês. O primeiro critério é a motivação e nós já falamos muito isso quando tratamos do engajamento. Então, para o engajamento, a motivação é autodeterminada, é intrínseca, né? É uma autodeterminação e é uma motivação positiva. Então, quando eu estou engajado numa tarefa, estou engajado no meu trabalho, na minha profissão, eu tenho motivações intrínsecas a esse respeito, em respeito àquilo que eu faço, e essa motivação é positiva. Quero fazer isso para, né? Tenho motivações positivas. O workaholic, ele tem a motivação compulsiva, a motivação é interna também, né? Mas ela é compulsiva e muitas vezes baseada no medo. O workaholic quase sempre trabalha muito por medo de ser mandado embora, por medo de ficar sem dinheiro, por medo do seu salário não dar para cobrir as despesas do mês, então ele arruma outro trabalho e vai trabalhar com outra coisa, e arruma um trabalho, alguma atividade
no interstício entre os trabalhos, nos intervalos. Então ele faz isso normalmente por medo de alguma coisa. Então a motivação deixa de ser positiva e passa a ser por um fator de medo. O segundo critério trazido pelos autores é o prazer e significado. Então, para aquele que está engajado no trabalho, que está vivendo o engajamento, o prazer é alto, né? Um alto prazer. Eu tenho prazer naquilo que eu faço e vejo um propósito naquilo que eu estou fazendo. Eu vejo um propósito alinhado às minhas tarefas, um propósito e sentido alinhado à minha profissão e todas as atividades que envolvem essa profissão. Para o workaholic, o prazer é baixo. Geralmente ele não sente prazer no que ele faz e ao invés de encontrar propósito, ele está sempre alinhado ao critério anterior, que é o medo. Ele está sempre com alta ansiedade. Ansiedade de não conseguir dar conta, porque ele está envolvido com várias atividades e trabalha muitas horas por dia, e a ansiedade também em relação àquele medo, né, do que nós falamos do critério anterior, medo de ser mandado embora, medo de não dar conta de pagar as contas do mês, os boletos, medo de não conseguir alcançar aquilo que pretende, né, enfim, traz essa alta ansiedade. Então, prazer baixo e a ansiedade alta. O terceiro critério é a relação com o bem-estar. Como que o que está motivado por engajamento tem, né, qual a relação com o bem-estar, e o workaholic, qual é a relação. Para o engajado, aquele que vive engajamento no trabalho, está geralmente de maneira ideal, né, dentro dos aspectos mais ou menos, né, nem sempre 100% feliz no trabalho, mas existe um trabalho associado à saúde mental. Existe uma propensão a uma saúde mental positiva. Alguém que está engajado, ele tem prazer no que ele faz, ele vê propósito, então ele desenvolve, né, um processo de bem-estar, de saúde mental positiva na sua vida profissional. Já o workaholic está sempre associado ao esgotamento e sofrimento. Ele está sempre cansado, está sempre esgotado, sofrendo pela ansiedade, pelo medo, então está sempre vinculado a essa alta performance, né, essa produtividade, essa alta performance ligada a um sofrimento, a um esgotamento. É alguém que está sempre se sentindo esgotado. Em relação à produtividade, isso aqui é um ponto fundamental. A pessoa engajada, ela tem uma produtividade sustentável, cooperativa, ela não faz além do que ela pode, né, humanamente fazer, ela está buscando o equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, ela tem prazer em outras coisas, né? Busca prazer na sua vida pessoal, lazer, uma atividade física, vida familiar, então ela tem essa busca sustentável do seu trabalho e da produção e da produtividade. E cooperativa, né? Também delega funções, aceita ajuda outras pessoas, né? E o workaholic, na maioria das vezes, ele se mostra uma pessoa improdutiva, individualista e trata o seu trabalho de maneira insustentável. Então, a sustentabilidade cai por terra. Por quê? Porque não consegue desenvolver um equilíbrio entre vida profissional e familiar, não tem momentos de lazer, geralmente não tem sono que seja revigorante, né? Não dorme bem, acorda cansado, não tem equilíbrio entre a vida pessoal no sentido de buscar uma atividade física, está muito voltado para o trabalho e acaba não produzindo como deveria.
Então, quando você vê uma pessoa trabalhando e diz que trabalha 12, 16 horas por dia, que tem 4, 5 empregos, não acredite que ele seja produtivo. Acredite que ele esteja com um distúrbio chamado workaholismo. Isso é um distúrbio, é uma síndrome que acomete a muitas pessoas. E por último, o quinto critério é a relação com o burnout. Né? Então, a relação do engajamento com o burnout. O engajamento é um redutor de risco de burnout. Ele está afastado. Enquanto o engajamento está nesse extremo, o burnout está neste extremo. Ele afasta a pessoa do risco de burnout. E o workaholismo, ele é um forte preditor de burnout. No final dessa aula eu quero trazer um desenho ali para vocês, uma imagem para que a gente possa ilustrar um pouco mais disso, mas vamos continuar aqui, nós temos muita coisa para falar de burnout ainda. Então, o workaholismo, ele é um preditor de burnout, um forte preditor de burnout por conta dessa exaustão que ele traz. Quais são as implicações, então, psicossociais e organizacionais quando nós pensamos no engajamento e no workaholismo? O engajamento promove desempenho sustentável, criatividade, colaboração, menor rotatividade. O workaholismo, por outro lado, vai estar sempre relacionado a doenças físicas, conflitos familiares, insônia, menor satisfação no trabalho com a vida, né? É muito importante nós entendermos que o quanto esses workaholics, né, podem se tornar modelos tóxicos de comportamento, o quanto eles podem levar a culturas organizacionais baseadas no excesso de trabalho, na performance a qualquer custo. Eu temo muito quando eu vejo um gestor workaholic, porque ele acha que esse é o jeito mais saudável, praticado e sustentável, né, de se praticar. E, na verdade, ele leva a equipe toda a ter uma péssima experiência dentro daquela empresa. Na prática, nós podemos diferenciar uma pessoa engajada, né, aquela que saiu do trabalho, ela vai para casa, ela consegue conviver com a família, ela se desliga das questões do trabalho, né, tem uma vida social ativa, tem uma vida saudável, né, vê sentido no que faz. E um workaholic geralmente sente culpa quando descansa, evita tirar férias, apresenta geralmente sinal de exaustão emocional, física e mental e até uma despersonalização, né? Ele é só o trabalhador, ele não é a pessoa que está em casa, o pai de família, a mãe de família, ele não tem vida social. Então, nós vimos a diferença entre engajamento e workaholismo. Agora, eu gostaria de deixar os últimos minutos para falar sobre engajamento e burnout. Qual a extremidade, o quanto um pode afastar o outro e quais as implicações do burnout em relação ao engajamento. Então, são duas forças opostas. Gostaria que você entendesse que são dois extremos aqui, né? No contexto de hoje, né, pensando nas organizações atuais, nós vamos entender, e eu acredito que essa formação tenha trazido para você esse entendimento de que é muito importante um equilíbrio entre produtividade e bem-estar, entre hard skills e soft skills, para que realmente nós tenhamos uma experiência das melhores possíveis dentro do nosso trabalho. Então, é muito importante entender qual a função do engajamento no trabalho nesse processo todo e quais são as construções, os construtos mais importantes relacionados entre a dissociação ou os fatores, né, a relação entre engajamento e burnout. Então, vamos entender, né, no ambiente de trabalho, quanto isso é importante. Nós vamos nos utilizar novamente do livro do Wilmar Schauffele,
de 2004, quando ele vai trazer como opostas, né, lugares opostos, engajamento e burnout. Então, esse é um ponto fundamental para que a gente possa entender. Vamos retomar rapidamente, né? Engajamento, estado positivo relacionado ao trabalho, vigor, dedicação e absorção ou concentração, né? Então, baseado em motivação intrínseca, florescimento psicológico, performance sustentável, estado de flow, tudo isso que nós falamos, né? Uma boa experiência no trabalho, tudo isso gera engajamento. Nós vimos os detratores, os construtores de engajamento, né? Então, pensando no burnout, o que seria então um burnout? Burnout foi definido pela OMS em 2019, é um termo muito recente, e ele entrou no Brasil em 2021, né, dentro do rol de doenças ocupacionais. Ele entra no Brasil, ele é firmado no Brasil como uma doença ocupacional em 2021, mas pela OMS ele é tratado desde 2019, né, ele é definido desde 2019 como uma síndrome resultante de estresse crônico no trabalho que não foi adequadamente gerenciado. Então, o burnout caracteriza-se por 3 dimensões específicas, né, ou principais. Primeiro, exaustão emocional ou exaustão, sensação de esgotamento físico e mental, fadiga, falta de energia. A segunda dimensão é chamada de cinismo e despersonalização. Nós falamos a respeito disso na comparação de engajamento com o workaholismo, né? Essa despersonalização que leva ao burnout, ou que é uma das bases, né, do burnout. Então, o que seria essa despersonalização? Esse distanciamento afetivo, o negativismo, indiferença com pessoas próximas, família, indiferença com o aspecto da saúde física pessoal, do lazer. E a terceira dimensão do burnout é a redução da eficácia profissional. Então, o sentimento de ineficiência, a perda de realização. Então, essas 3 dimensões são importantes para nós entendermos um pouco as características do burnout. Alguns autores são bem importantes nessa área, né? Se vocês quiserem trabalhar, tem um material da Christina Maslach e Susan Jackson, de 1981, em que não se falava muito sobre burnout, né? Mas elas criam o MBI, que é o Maslach Burnout Inventory, então um inventário do burnout, né? Então é um material bem interessante. A mesma autora, né, a Christina Maslach, traz um outro material de 1997, também sobre o burnout, e o Salvagione, de 2017, traz o burnout, as dimensões do burnout ligadas a afastamento, rotatividade, presenteísmo e distúrbios mentais. Eu vou deixar esse material também, a sugestão, né, as referências desse material para vocês. Quando nós falamos então sobre engajamento versus burnout, o que nós temos, né, de construção dentro da saúde ocupacional? Novamente, vou me basear no livro do Vilmar Schauffele, de 2004, em que diz que engajamento e burnout podem ser considerados estados psicológicos opostos. Então, dentro de algumas dimensões, né? Aqui eu vou pegar 5 dimensões novamente. Como que se compara, né? Como se opõe engajamento e burnout. Primeiro, na dimensão energia, aquele que está engajado tem alta energia, alto vigor, dispensado no trabalho. O burnout tem uma baixa energia, tem uma exaustão emocional que substitui a energia que geralmente uma pessoa teria para trabalhar. Dentro do envolvimento, da dimensão envolvimento no trabalho, aquele que tem engajamento tem um elevado envolvimento, uma elevada dedicação ao trabalho.
Aquele que está com a síndrome do burnout tem um baixo envolvimento, o que nós tratamos lá, né, nos aspectos da OMS, é a dimensão do cinismo e a despersonalização. Então, aquele que está indiferente às coisas que estão acontecendo, tanto no ambiente de trabalho quanto em casa ou em outros ambientes. A eficácia é a terceira dimensão. Quando nós estamos com alguém engajado, ele está com elevada eficácia, tem confiança, competência, né? Confia na sua própria eficácia. E aquele que está desenvolvendo ou já está com a síndrome do burnout tem o sentimento de ineficácia ou a sensação de eficácia bastante reduzida. O engajado, né, na dimensão causa principal, o que é que mais causa o engajamento? Presença de recursos, né, habilidades e recursos para a interação com os ambientes. E o burnout, o que causa o burnout? A sobrecarga de demandas. Ainda, em relação ao engajamento, quais são as consequências esperadas de alguém engajado? É o desempenho sustentável, o bem-estar. E em relação a alguém que está com burnout, afastamento, sofrimento psíquico, mental e físico, né? Porque o burnout também traz consequências físicas. O Vilmar Schaufler, nesse mesmo material, traz um modelo de demandas que possam minimizar as questões relacionadas ao burnout e aumentar o engajamento. E ele traz, então, esse modelo JDR, que está relacionada às demandas e o trabalho, e ele diz o seguinte, que é um modelo que vai mostrar o equilíbrio entre as demandas, os recursos e o trabalho. Então ele vai dizer, enquanto aos recursos, né, quando os recursos de apoio, feedback, autonomia, equipe que apoia são adequados, isso promove o engajamento. Quando os recursos são escassos, isso promove a exaustão e até o burnout. Quando as demandas do trabalho, pressão, carga excessiva, conflitos, são maiores que o recurso, isso aumenta o risco de burnout. E eu gostaria de utilizar uma frase da Cristina Malasch, que é o seguinte: engajamento floresce quando há um ambiente que valoriza as pessoas. Burnout surge quando as pessoas são vistas apenas como meios. Então é muito importante nós pensarmos nisso. Quais são as implicações organizacionais em relação ao burnout e ao engajamento? Quais são as ações que reduzem o burnout? Redução de carga de trabalho excessiva, apoio psicológico, escuta ativa, revisão da cultura, né, e da necessidade, da exigência da hiperperformance, formação de líderes emocionalmente maduros e, ao mesmo tempo, promovem o engajamento, clareza de papéis e autonomia, reconhecimento e valorização, propósito e significado nas tarefas, desenvolvimento contínuo com base nas forças pessoais. Eu quero então que você olhe agora, nós vamos para a tela para dar uma olhadinha numa visualização, num infográfico, a oposição entre engajamento e burnout.